Olá, meu nome é Guilherme e esse é o trabalho da disciplina Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade. O objetivo desse trabalho é analisar a taxa de fecundidade de todos os municípios do Brasil e tentar buscar o que afeta essa taxa de fecundidade do Brasil. Por isso foram colhidos os dados dos 5.565 municípios presentes no Brasil, né, em 2010, que foi o ano do último censo, que é a pesquisa demográfica mais completa que a gente tem no país, né? Os dados foram colhidos todos no site do Atlas Brasil e bem, para começar, assim, o que afeta a taxa de fecundidade, né? A gente teve que procurar alguns dados referentes a isso. Então, assim, o primeiro dado pensado foi o IDHM, mas o IDHM é a média, né, de três outros índices, né, que é o IDHM longevidade, educação e renda. Então, para o estudo ficar um pouco mais consistente, em vez de pegar só o IDHM, foram pegos as três variáveis que, que fazendo a média delas dá esse DHM, que é a longevidade, educação e renda. Aí, como renda tem uma certa limitação por considerar só a renda per capita, foram colhidos também os dados do índice de Gini, que mede a distribuição de renda, complementando a renda per capita. Então a gente tem a renda per capita, que é o IDHM renda, e como é feita essa distribuição. Então, tornando essa variável, entre aspas, dinheiro mais consistente. Outro dado do IDHM que é meio precário é o IDHM educação, que pega a média de frequência escolar com os adultos, né, maiores de 18 anos que têm ensino fundamental completo. Então, ensino fundamental é um dado meio para um adulto atualmente, não é um dado muito consistente. Então, para complementar ele no quesito educação, foi colhido também a expectativa de anos estudados, para ver quanto que a população do determinado município estudou em anos. E além dessas cinco já citadas, também foram colhidos a população total e a taxa de atividade de 10 anos ou mais, ou seja, das pessoas que vivem no município que tem 10 anos ou mais na população economicamente ativa. O modelo foi ajustado usando Gradle, pelo método de mínimos quadrados ordinários, usado a constante para alinhar o modelo com o intercepto. E nós temos aqui primeiro ajuste. Primeira temos o coeficiente, que é o beta chapéu, que para IDHM, longevidade, educação e renda, além de para anos de estudo e população, ele é negativo. O erro padrão, que é o S beta chapéu, que o beta chapéu, em razão dele, dá a razão T, que é o erro, que é o erro, não é o erro não. É, o erro é o anterior. A terceira coluna serve para medir o intervalo de confiança, que é o que a gente vai fazer em seguida. E por último, a gente tem o p-valor, que serve para medir a chance da hipótese de nula, nulidade ser rejeitada ou não. Ou seja, para se for nula, não influencia na variável dependente. O único que a gente não pode rejeitar essa hipótese é o IDHM longevidade, que está um pouquinho alto. Todos os outros
O IDHM Educação tá perto dos outros um pouquinho alto, mas a gente praticamente pode rejeitar também. Só o IDHM Longevidade que não. Aí a gente tem alguns dados, média da variável dependente, 2,19, soma dos resíduos quadrados, variável dependente. O que chama um pouquinho mais atenção é o R2, que está aproximadamente 44%, ou seja, 44% dos casos podem ser explicados por esse modelo. É um valor um pouquinho baixo, mas explica bastante coisa. Já o nosso p-valor do F está bem baixo, então a gente não pode rejeitar a hipótese de ser nulo. Em seguida, a gente fez o teste para intervalo de confiança, confirmando o que a gente viu na razão T, de. Não, aliás, no p-valor, que o único que tem zero nesse intervalo de confiança, com alfa 95%, é o IDHM longevidade, que o zero pode estar nesse intervalo. Depois disso foi feita a análise de previsão. O azul é a previsão, o vermelho é a fecundidade. O gráfico, por ter muitas variáveis, 5.500 variáveis, ele fica meio difícil de ver, assim. Parece um monte de rabisco, mas dá para ver um pouquinho. Bom, nas previsões, a gente pega, por exemplo, a primeira cidade. A fecundidade foi de 1,98. A previsão dela, de acordo com o nosso modelo, foi de 1,95, ou seja, está próximo. E, sei lá, pegando outra cidade aqui, a cidade 10, a fecundidade foi de 1,66 e a previsão era de 2. A previsão já foi maior do que realmente foi. Mas mesmo assim, ele está dentro do intervalo de confiança 95%. É... Depois disso, para testar se o modelo funcionava ou não, a gente usou o erro como variável dependente. Ou seja, em vez de usar, em vez de ajustar o modelo com a fecundidade, foi ajustado o, o modelo com o erro como y. Como era de se esperar, o p-valor foi alto, o, o r quadrado zero. Então isso quer dizer que a gente pode relacionar as nossas variáveis com a variável dependente, que elas têm uma relação entre elas. Bem, feito isso, a gente parte para o histograma, que mostra a normalidade dos resíduos. Nesse caso, ele não foi normal, o p-valor deu muito baixo, isso confirma o teste da hipótese de ser nula, distribuição normal, não tem distribuição normal, mas o gráfico dá para a gente ver que ele é um pouco mais à esquerda, com uma cauda maior para a direita, e a linha da normal não fica muito diferente do histograma. Ficou bem justo ali o histograma com a linha. A partir daí a gente tem o gráfico dos resíduos, que visualmente parece ser homocedástico, ele tem uma linha ali entre -1 e 2 ali, que está bem concentrado, principalmente entre -0,5 e 0,5. Os resíduos estão concentrados, mas esse não é o definitivo para falar que é homocedástico. A gente tem que fazer o teste de heterocedasticidade, que é o teste Brecht-Pagan, mostrando que, mesmo não parecendo, os dados são heterocedásticos, quer dizer.
o p-valor ficou muito baixo, mostrando que tem heterocitasticidade. Então, a partir daí, é necessário ajustar o modelo com a heterocitasticidade corrigida. E com ele corrigido, a gente pode ver que o IDHML continua não podendo rejeitar a hipótese dele ser nulo, e outras duas variáveis também. Isso deu uma mudada. Os anos de estudo e a taxa de atividade você não pode rejeitar que é nula, ou seja, que não influencia na variável dependente. O resto dos os outros testes que foram feitos antes do modelo de heteroscedasticidade corrigida não mostraram diferença significativa. Tanto o intervalo de confiança, as previsões, elas se manteram bem parecidas com o que foi feito antes de corrigir a heteroscedasticidade, então julguei necessário que não precisava mostrar, já que a alteração foi mínima. Se manteve muito próxima do que foi, mas esse dado dos anos de estudo e da taxa de atividade são bem interessantes, que não influenciam na variável. Bem, e para concluir, depois de todos os testes, as variáveis mais influentes foram o IDHM educação, renda, população e o índice de Gini. E os três primeiros citados negativamente, ou seja, quanto maior a educação, menor a taxa de fecundidade. Quanto maior a renda, menor a taxa de fecundidade. População também, por incrível que pareça, a população, quanto maior a população, menor a taxa de fecundidade. E o índice de Gini, quanto maior o índice de Gini, maior a taxa de fecundidade, mas isso entra é como se fosse negativo também, porque o índice de Gini, quanto maior, pior. Tipo, o índice de Gini vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de distribuição de renda. Então, quanto pior a situação de desigualdade, maior a desigualdade, maior a taxa de fecundidade. Então, a gente pode dizer que quanto menor a educação, menor a renda, menor a igualdade de distribuição e maior a população, menor é a taxa de fecundidade. Olá, meu nome é Guilherme e